Então vamos lá. A atividade 3 do caderno do aluno, que eu falei para vocês, ele está adaptado para ensino à distância. Era para a gente fazer uma atividade de rotação por estação, igual aquela que a gente fez nas aulas presenciais sobre o tema da migração do Homo sapiens, tá? Então, a estação por rotação é uma metodologia onde formam-se grupos e esses grupos vão mudando de estação para fazerem as atividades. Como não dá para fazer isso, até dá, né, mas exige muito tempo para fazer à distância, eu fiz alguma adaptação, tá? Mas essa adaptação, ela não foge do nosso objetivo de desenvolver as habilidades, tá? Então vamos começar. A gente vai ler uns fragmentos de texto abaixo e responder as perguntas, tá bom? Só que eu queria a participação de alguém, ou de mais de um aluno. Quem quer ler para mim esse primeiro texto? Eu. Então vai, Tainá, pode ler. A democracia direta. Nos Não, modelos não, de não. A democracia grega. Na forma de organização política da cidade, por meio da lei constitucional, o povo possuía o direito de eleger administradores, assim como também tinha direito de assumir cargos políticos. Além disso, podiam decidir os assuntos políticos, bem como o de julgar questões civis e criminais, valendo-se dos tribunais. O poder político da cidade estava concentrado nas assembleias populares. Sendo assim, era impossível a existência de partidos ou grupos políticos legais. Isso. Tem alguma palavrinha aí que vocês não conhecem o significado? Não, Todo mundo saberia o que é uma lei constitucional? Sim. Tá, É gente. uma Então, lei que ela nunca muda, né? Que ela sempre está lá na Constituição. Ela é a base para formar outras leis. isso, exatamente. Então, Constituição, vocês têm que saber que são as leis básicas de um país. Espera aí que entrou aluno aqui, eu vou liberar. A Rafaela. Mais alunos. Quem que entrou agora aqui? Não está aparecendo, hein? Bom, continuamos. A democracia direta. Lê para nós, Tainá, por favor, de novo. Esse pequeno texto aí, o próximo. nos modelos de governo baseado na democracia direta, a população tem o direito de participar diretamente das tomadas de decisões políticas. Isso. Então, o texto de cima está falando sobre a democracia grega ateniense lá na Idade Antiga, tá? O texto A Democracia Direta está explicando para vocês, então, né, fazendo um resuminho do que é uma democracia direta, tá? Aí, na atividade 1 ali embaixo, a gente tem que relacionar o texto 1 e 2, e aí faz a pergunta, né? Podemos compreender a democracia grega antiga como uma democracia direta? Justifique. Então, sem eu explicar para vocês o que é uma democracia direta, com base no texto, vocês vão responder essa pergunta agora, tá? Já façam por escrito no caderno, para depois já estar pronto para me mandar, tá? Então, vocês vão colocar sim ou não e explicar por que você colocou sim ou não, tá? Justificar. Então, eu vou marcar 2 minutinhos para vocês fazerem essa atividade, tá bom? Começando. Então, quem gostaria de responder? Posso começar? Pode. Coloquei assim, ó. Sim, pois uma democracia direta é qualquer forma de organização na qual todos os cidadãos podem participar diretamente no processo da tomada de decisões. Então, a Grécia Antiga era uma democracia direta? Eu acho que sim. E vocês? Todo mundo concorda? Eu concordo.
Ó, professor, eu coloquei assim, sim, pois ambos têm a voz ativa do povo e a inexistência de partidos. Isso aí, galera. Olha, o texto 2, a democracia direta, está explicando o que é uma democracia direta. Se vocês associarem essa ideia com o texto de cima que fala sobre a democracia ateniense, vocês vão perceber que sim, a democracia lá na Grécia, na Atenas, ela era, então, de forma direta. Isso significa que cada cidadão, e isso é um conceito que a gente vai ver daqui a pouco, tinha a possibilidade de participar diretamente nos assuntos públicos. É como se a gente estivesse aqui na nossa casa, saísse, fosse lá na Câmara, aqui de Jabuticabal, onde ficam lá os vereadores, chegasse lá e participasse diretamente da elaboração de leis. Ou decidir alguma coisa sobre a vida da nossa cidade, enfim. Então, a democracia direta, você não tem um representante. Você pode ter, mas você pode participar, se quiser, diretamente. Tá? Então, essa é a democracia direta. Vocês acham que no Brasil nós temos uma democracia direta? Eu acredito que não. Então, vamos responder a pergunta 2. No Brasil, qual tipo de democracia possuímos? Explique. A gente vai fazer essa verbalmente e depois vocês passam no caderno, tá bom? Quem quer falar para mim, então? O Emanuel já começou. Ele falou o que, Emanuel? Que eu acredito que não é uma democracia direta. Então é uma democracia o que você acha? Talvez indireta, porque a gente, por exemplo, não participa da construção das leis e etc., mas a gente escolhe quem vai participar disso. Então, talvez seja um tipo de democracia indireta ou similar. Todo mundo concorda? É indireta. Isso, olha só, né? Sem eu explicar para vocês o que é a democracia direta e indireta, vocês já associaram, já aprenderam. Tá? Então, a democracia direta, na Atenas da Grécia Antiga, né, era específico dessa polis, dessa cidade-estado, né, não era toda a Grécia que tinha democracia, era só Atenas. As formas de organização política variavam muito entre as cidades-estados da Grécia Antiga, tá? Então, essa democracia que a gente vive hoje, ela tem como raiz a Atenas antiga, tá? Né? Não é Atenas de hoje, Atenas de hoje, que é uma cidade lá da Grécia, que é um país, né? Tem uns nomes diferentes, né? Agora é uma nação a Grécia. Não é mais uma região onde tinham várias cidades-estados, né? Que cada cidade tinha o seu próprio poder político, tá? Então, vocês devem estar se pensando, ora, por que será que nós aqui no Brasil e também nas democracias ocidentais, aliás, as democracias do mundo hoje, elas são representativas, né? Elas têm grupos de pessoas organizadas que são eleitas para poder fazer as leis, administrar, no caso do prefeito, né? E nós temos também o papel do judiciário, que apesar de não ser votado pela população, existe um plano de carreira, né, para você ser juiz. Então, nós temos, nesse momento, que entender ou procurar relacionar que a democracia hoje ela não é direta. Por quê? Quem acha que a democracia hoje ela é indireta e não é igual de Atenas? Vamos imaginar. Já pensou se todo... Oi? Você pode repetir a pergunta? Por que hoje a democracia ela é indireta? Por exemplo, aqui no Brasil. Por que ela é indireta? Por que ela não é igual na Atenas da antiguidade? Porque nem todos têm acesso a ela, nem todos podem participar das decisões, da tomada de decisão. Por que nem todos podem participar?
Porque É no um, nosso país o governo é um governo presidencialíssimo. tá, tudo bem. Vamos fingir agora que Jaboticabal, só Jaboticabal vai virar uma democracia direta. E aí? Quais são os problemas disso? Que as pessoas elas iam ter voz, elas iam poder fazer alguma coisa, Isso ia ser um se elas problema. gostassem. Isso ia ser um problema, né, para outras pessoas, não para quem está indo lá se expressar, né? Mas Sim, imagina chegar lá na Câmara, todo mundo começar a votar uma lei, vamos supor que tem 10 mil pessoas. Né, Jaboticabal tem aí em torno de 74, 75 mil de população. Né? Imagina que 10 mil fosse lá na Câmara votar. Vocês acham que ia dar rolo? Vocês é acham que ia ter provável. organização? Olha, Hum, gente, então a ideia é essa. Eu sei que vocês estão pensando aí, pensaram alguma coisa parecida. Mas hoje a democracia ela é indireta porque é uma forma de se organizar melhor a questão da política, tá? Claro que tanto a democracia direta quanto indireta, elas têm seus prós e seus contras, tá? Mas uma coisa importante que eu tenho que falar do contexto histórico ateniense da antiguidade é que a própria Atenas, a parcela daquelas pessoas que eram considerados cidadãos era muito pequeno. Eu não vou falar agora porque vai ser fruto de um trabalho que vocês vão fazer. Vocês vão aprender muito mais com vocês mesmos do que com o professor. Então, vocês vão fazer a pesquisa e depois eu vou comentar essa pesquisa. Aí vocês vão construir realmente o conhecimento, né, a habilidade que a gente quer. Mas sem eu falar, que é difícil de eu explicar para vocês, sem falar essa questão da cidadania ateniense, digamos que muito pouca gente era considerado cidadão, e dessas pessoas consideradas cidadãos, poucos iam participar das reuniões políticas para decidir alguma coisa, tá? Ou porque morava longe, ou porque até não tinha recursos de ficar frequentando toda hora essas reuniões, que por sinal eram reuniões públicas feitas numa praça, tipo uma praça que tem aqui em Jaboticabal mesmo. Eles se reuniam nessa praça que chamava-se Ágora, e lá eles faziam essas conversas para decidir os rumos da cidade deles, tá? Existem muitas informações interessantes que eu vou passar para vocês futuramente sobre esse processo de tomada de decisão, tá? Em princípio, nós temos que entender então o que é democracia direta e indireta e que tanto uma quanto outra não era 100% representativa. Óbvio que a democracia indireta, você corre muito risco de escolher um representante pelo voto. Esse representante que você quis, ele acaba não sendo eleito, então você acaba ficando sem representação. Outras vezes, você acaba votando numa pessoa, essa pessoa ganha e ela acaba chegando ao poder e também não te representa, né? Ou seja, você se arrepende do voto, esse tipo de coisa. Então, a democracia indireta também tem seus problemas, tá? Mas imagina se fosse democracia direta, como ia ser difícil de organizar essas decisões legislativas, né, e executivas também, e até judiciárias, porque como a gente viu no texto 1, eles julgavam questões civis e criminais, então funcionavam como também um júri, um tribunal, tá? E tem aquele nomezinho de Assembleia Popular. Essa Assembleia Popular também tem um nome, né? Cada cidade-estado tinha um nome, vocês vão pesquisar, eu não vou adiantar. Tá? Mas eu acho que, com base nessas duas perguntas, todo mundo entendeu o que é democracia direta e indireta, ok? Querem falar alguma coisa antes de eu prosseguir? Ok. Vamos continuar então. Não esqueçam depois de fazer A2 no caderno, tá? Então, no Brasil, que tipo de democracia possuímos? Nós chegamos à conclusão que é uma democracia indireta,
e aí vocês vão explicar, tá? Vocês podem, na explicação de vocês, colocar a questão da representação política por meio de pessoas que são eleitas pelo povo, tá? Vocês podem também citar partidos políticos, não tem problema, mas eu penso que nesse caso ele é uma ideia secundária, tá? Mas pode colocar. Então vamos continuar. Leia o texto abaixo e responda a pergunta que se pede. Alguém diferente da Tainá gostaria de ler? Eu posso ler, senhor. Então manda ver. É o texto 4, né? Isso, aqui, ó. Você está olhando na apostila ou você está olhando no meu Na material? apostila. É que o meu material está um pouco adaptado, tá? Mas no caso, o título é A Posição da Mulher na Grécia? É. Então é esse mesmo, tá igualzinho. Pode ler pela apostila, tá? Beleza. Eis os conselhos que um bom marido faz à sua mulher. É mais honesto para a mulher ficar em casa do que estar sempre saindo. E é mais vergonhoso para o homem ficar em casa do que fora, tratando de negócios. Portanto, deverás permanecer em casa, mandar acompanhar teus servos encarregados dos trabalhos externos e fiscalizar pessoalmente aqueles que trabalham dentro de casa. Deverás receber o que for trazido e distribuir os mantimentos, que devem ser usados com relação ao dispensável. Tu deverás zelar para que não se gaste no mês o que estiver destinado ao ano inteiro. Quando te trouxerem lã, tu mandarás fiar e tecer vestuário para aqueles que deles estiverem necessitando. Igualmente, terás que zelar para que os alimentos secos estejam bons para comer. Entretanto, uma das tuas funções que, talvez, te agradará menos, se algum dia teus escravos ficar doente, deverás cuidar dele até a sua cura completa. Isso. Quem que escreveu isso? Xenofonte? Pelo nome, quem que vocês acham que é esse tal de Xenofonte? Será que ele é nosso contemporâneo? Ai, não sei Ou dizer. seja, será que ele é do nosso tempo? Então, não parece. Não parece, né? Só pela minha pergunta O retórica. professor, só pelo texto, cara, do jeito que ele escreveu lá, só porque ele escreveu aí, eu tenho certeza que é de antigamente. Isso, exatamente. Dá para perceber isso, né? Então, Xenofonte, ele viveu lá na Grécia Antiga também, né? Então, a gente pode dizer que ele é uma testemunha ocular, né? Ele estava lá presenciando a história que a gente está estudando hoje, tá? Então, é uma fonte muito importante para a gente poder, então, criar o conhecimento histórico, tá? O que vocês acharam do texto? Alguém quer falar? Ninguém? Tá. Vamos para a pergunta 3, então. Essa pergunta 3, que está aqui no meu material, talvez seja diferente da de vocês. Tá? Então, localizem, se for o caso. Registrando um trecho do texto, né, um pedacinho do texto, destaque a importância da mulher para a economia das cidades-estado gregas. Né? Cidades-estado, no caso, recebia o nome de polis, no singular. Tá? Alguns autores escrevem cidades-estado, no plural, poleis. Tá? Eu, sinceramente, não faz diferença nenhuma. Se vocês escreverem isso, não vai estar cometendo nenhum equívoco. Tá? É que em português você tem que escrever poleis, né? É a regra lá de plural da palavra terminada em es. Mas, enfim. O que vocês vão fazer nessa atividade? Muito simples. Vocês vão pegar a caneta, um lápis ou um marca-texto. Eu sugiro que vocês façam a lápis. Depois, se precisar apagar, né? É só passar a borracha. Então, vocês vão registrar um pedacinho do texto. Não é para escolher o texto inteiro, não, hein? Um trecho do texto. Se vocês achar que tem mais de um, pega aquele que vocês acham mais. O quê? Mais importante, que mostra, aliás, que a importância da mulher para a economia
das cidades-estado gregas. Tá? A economia é o que gera riqueza. Tá? A atividade é essa, depois a gente Professor, fala mais qual sobre o página é? texto. Então, aqui no meu material, eu adaptei e fiz em PDF, tá? Porque a atividade, como eu expliquei no começo da aula, ela é para fazer presencialmente. Então, eu tive que adaptar, tá? Então, eu não tenho a página exata que é entre a 77 e a 79, eu acho. Depois vocês ajudam ele, tá bom? Podem fazer 30 segundos. Não, 30 segundos não, que vocês vão precisar ler de novo o texto. Um minutinho para vocês fazerem, então, esse grifo no trecho que mostra a importância da mulher para a economia das cidades e estados. Vamos lá. Pronto, pessoal. Quem quer falar o que grifou aí? Eu. Então vai. Mandar afiar e tecer vestuários, zelar para que os alimentos secos estejam bons para comer. Isso. Tá. Mais alguém tenha outras participações? Posso falar, professor? Pode, claro. Tu deverás zelar para que não se gaste num mês o que estiver destinado o ano inteiro. Mais alguém? Fizeram, a maioria fez o que os alunos participaram também, né? Sim. Tá. Olha, gente, nós temos nessa atividade, dá para analisar de 2 pontos de vista. Do ponto de vista econômico, para a cidade-estado, a gente então não pode pensar essencialmente dentro de casa, somente na vida privada. A gente tem que tentar ampliar esse pensamento, esse raciocínio, mais ou menos assim. O que eu faço dentro de casa que pode influenciar na economia de uma cidade-estado, de uma cidade toda? Tá? Então, realmente, esse zelar para que não se gaste num mês o que tiver destinado ao ano inteiro, ele é, de certa forma, muito importante. Porque se todo mundo, todas as mulheres fizessem isso dentro de casa, na cidades-estados da Grécia, claro que isso ia contribuir para uma riqueza macro-regional, ou seja, para a cidade toda, tá? A Grécia Antiga, assim como nós estudamos na Mesopotâmia e no Egito Antigo, eles têm uma forma de organização econômica que é a forma que eles fazem para produzir a riqueza deles. Tá? Lá na Mesopotâmia e no Egito Antigo, nós temos o modo de produção asiático, né? Aquele modo de produção baseado no trabalho do camponês e que o camponês teria que ficar somente com uma parte daquilo que produziu e o resto ia para o Estado. Tá? O que nós temos na Grécia é uma organização econômica diferente, cuja riqueza ela é gerada com base no chamado trabalho escravo. Tá? Então, o trabalho escravo, ele é o modo de produção nesse local que a gente está aprendendo. Tá? Então, se vocês pararem para ver que vocês ainda não sabiam disso, então vocês acertaram quem colocou qualquer trecho do texto, porque está falando de economia doméstica. Mas aqui, o que o texto tem de relação com o modo de produção escravista, que é o nome que se dá à forma de produção de riqueza da Grécia Antiga, está aqui. Entretanto, uma das tuas funções, que talvez te agradará menos. Se algum de teus escravos ficar doente, deverás cuidar dele até a sua cura completa. Tá? Então, esse trecho aqui, ele também é importante,
tá? Então, vocês perceberam que esse texto é um gancho para eu poder falar da questão econômica da Grécia Antiga, tá? Ao mesmo tempo, a habilidade que a gente pode trabalhar aqui é o papel da mulher nesse período histórico. De acordo com o texto, qual que era o papel da mulher nesse período histórico? Quem quer falar? Eu já dei spoiler. A economia doméstica. Segundo o texto, a mulher podia sair de casa? Não. Até poderia, mas tinha que tomar certas precauções, que o texto aqui não cita, tá? Até podia, mas se ela saísse muito, é o que falou ali em cima, que é vergonhoso a mulher ficar saindo muito, o homem ficar dentro de casa. Isso. Vocês estão percebendo, então, que o papel da mulher na Grécia Antiga não é muito protagonista, né? Então, dá para perceber isso sim, a gente vai trabalhar mais sobre isso. Todo mundo entendeu o que eu falei sobre o modo de produção escravista? Ótimo, né? Quem cala, consente. Tá? Então, é muito importante. Tá? O que o Fernando falou também está certo, viu, Fernando? Mas se eu fosse escolher um trecho que fosse o trecho mais importante daquilo que a gente teria que procurar é esse que eu destaquei sobre zelar para que não se gaste no mês o que estiver destinado ao ano inteiro, tá? E a questão do escravo ali embaixo, eu expliquei para vocês agora, tá? Continuando. Deixa eu ver que hora que é. 10h30. Estamos com o tempo estourado de novo. Olha, nós temos mais atividades para fazer, que eu vou explicar para vocês, vocês vão fazer para depois me mandar, tá bom? Não vai dar para fazer junto, como sempre. Então, vocês... esse texto não tem na apostila, porque eu tive que adaptar, tá? Então, eu vou passar tudo isso daqui para vocês lá no grupo de história do WhatsApp, tudo organizadinho, bonitinho, para que vocês possam fazer sozinhos, entender sem a minha explicação. Mas se tiver dúvidas, pode me perguntar, tá? Pode não, deve me perguntar, tá? Então vocês vão ter lá no WhatsApp, que eu vou passar para vocês, um texto para ler. Ele vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Vocês leem lá, é bem grandinho, tá? E tem uma pergunta. Essa pergunta também tem na apostila, mas vai estar tudo no WhatsApp lá, vai ficar mais fácil. Façam no caderno. Você acha importante comemorar o Dia Internacional da Mulher? Justifique sua resposta. Não é para responder de qualquer jeito. Vocês têm que responder de acordo com os subsídios que o texto que eu passei para vocês estão te dando, tá? Subsídio é ajuda, tá? Então, o texto que vocês vão ler, uma vez só, uma leitura só, já vai ajudar vocês a justificarem a resposta de vocês, tá bom? Tanto por sim quanto por não. Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que você vai expressar a sua opinião. Mas, repito, essa opinião ela tem que ser justificada para ela estar certa, tá? E essa justificação ela tem que ser feita por fatos. Fatos são coisas concretas, não é aquilo que eu acho. O que eu acho é a sua opinião. Sua opinião tem que se basear em fatos, tá bom? Depois, tem outra atividade. Leia o artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, essa nossa de 88. De 88, que eu digo é que foi promulgada em 1988 e persiste até hoje, né, com algumas emendas, mas enfim. E em sequência, né, depois que você lê, você vai apontar uma solução para a pergunta que eu vou dar abaixo, tá? Então, vocês vão ler bonitinho aqui esse trecho da Constituição do Brasil, lá no artigo 14, tá? Acho que todo mundo tem que ter uma cópia no celular da Constituição, sabe? Vocês não têm noção a quantidade de direitos que vocês têm e não sabem, tá? Mas, enfim, vamos ver sobre a questão de votação. Aí vocês vão ler, tá? E tem aqui a pergunta, que aqui eu pus número 5, não sei se na apostila é o mesmo número. Vocês vão seguir o meu roteiro, para eu poder me organizar. Mas eu vou saber
Ó, gente, por favor, não copiem a pergunta, tá? Só coloca a resposta no caderno, de preferência completa, e manda para mim. Então, eu vou ler para vocês. Rapidinho, mais 5 minutinhos, galera. A palavra democracia tem origem grega, democratia, quer dizer, que significa governo do povo. A partir dos princípios da democracia presentes na polis de Atenas, atualmente, vários países do mundo, incluindo o Brasil e a própria Grécia, né, então atualmente o Brasil e a Grécia, entre outros, desenvolveram sistemas democráticos onde o maior número de pessoas possíveis podem participar do processo político. Olha só o que ele falou. Maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque vocês vão ler que não é todo mundo que pode votar. Então, deem uma olhada. No entanto, em suas origens, a democracia teve suas limitações e exclusões. Lembra que eu falei que eu não ia dar spoiler, que vocês iam fazer uma atividade sobre isso? É essa, tá? Então, tudo isso que você leu aqui é o contexto da pergunta. Ainda não tem pergunta, tá? A pergunta é essa aqui, ó. Pesquise e produza um infográfico apontando quem eram os excluídos da democracia ateniense na antiguidade. Até grifei, né? Essa é a pergunta. Quem eram os excluídos da democracia ateniense na antiguidade? Né? Se eu falar democracia ateniense, vocês vão pensar que é hoje. Pode pensar que é hoje. Então, tá lá bem específico, na antiguidade. Não, então é a polis Atenas que a gente está aprendendo, tá? Gente, pesquisar e produzir. Ó, pesquisar, utilizar a sua estratégia de estudo preferida. Você pode só ler, você pode ler e grifar. Se você for usar a internet, você não vai dar para grifar, né? Mas você pode fazer um fichamento, você pode copiar as ideias principais, ou pode só ler, tá? O que eu quero é que vocês me façam um infográfico com essas informações. Que informações? Essa que está grifada aqui. Os excluídos da democracia ateniense, na antiguidade. Tá? Então não é para pesquisar lá e me mandar 2 folhas e não mandar o infográfico. Eu quero o infográfico. Ah, professor, mas o que é infográfico? Ah, mas aí vocês vão pesquisar na internet. Quem não sabe o que é, vai lá pesquisar. Então vocês vão fazer no caderno ou vocês vão utilizar a tecnologia para fazer esse infográfico, tá? Então eu dou uma sugestão de um site que chama Canva. Lá dá para fazer um monte de coisa legal, tá? Não sei se eu já trabalhei com vocês, mas algumas séries eu já trabalhei com esse programa. Dá para fazer quadrinhos, infográficos, panfletos, cartazes, um monte de coisa usando a tecnologia que eu sei que muitos de vocês gostam e são bons nisso. Então, vocês podem aplicar esses conhecimentos tecnológicos fazendo no computador ou no celular, que vocês aprendem várias habilidades ao mesmo tempo, não só aquela habilidade que a gente está trabalhando sobre o componente de história. Tá? Então, isso, por exemplo, quem tem como projeto de vida fazer uma faculdade de administração de empresas, publicidade e propaganda, marketing, alguma graduação baseada em tecnologia, que nem processamento de dados, aquelas coisas, programação de games, tudo isso também ajuda, tá? Entre outros que não vai dar tempo de falar agora, tá? Então, gente, para finalizar, o infográfico é obrigado a usar esse site? Não, mas tem que fazer o infográfico, né? Quem tem o dom da arte, pode fazer numa folha de sulfite, do caderno, me manda o print. Quem quiser usar a tecnologia, que para mim seria ótimo, porque eu sou um péssimo artista, né? Usa essa minha sugestão, tá? Então, aquilo que vocês fizeram hoje, deixa no caderno, me manda o print com tudo que vocês fizeram aí até sexta-feira, para quem conseguir. Quem não conseguir fazer até sexta-feira, não tem problema, me entrega quando pode, tá? Portanto, é isso, tá? As dúvidas depois vocês me perguntam lá no grupo, tá? Já já eu edito e coloco o vídeo também no YouTube para vocês acompanharem. Tá bom, gente? Beleza? Fechamos? Ok.
Alguma dúvida rápida que a gente... Nenhuma dúvida. Tá bom. Então, até mais, que eu tenho outras aulas para ir, Falou. tá bom? Um abraço, foi um prazer de novo estar aqui com vocês. Cada dia que passa, o nosso plantão tem mais alunos. Isso é muito bom, muito importante nesse momento de distanciamento social, tá? Fiquem em casa, se possível, usem máscara sempre. Quer dizer, dentro de casa não precisa, né? A não ser que tenha alguém com sintomas dessa porcaria maldita que um dia vai passar, tá? Tô louco para dar um abraço nos seis. Tchau. Falou. Tchau. Tchau, professor. Falou, falou.